Shalom pessoal, tudo bem? Vamos gravar aqui fora de ordem. Eu nem ia gravar o que eu vou gravar hoje, mas eu tô sentindo muito no meu coração de gravar isso aqui pra vocês. Eu tô com o Sefaria aberto aí na tela. Pode ver que a gente nem tá com a nossa organização normal aqui. Eu vou entrar no Tanar e em Bereshit e na porção que a gente já passou, que é a porção, se não me engano, Vayetze. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui e depois eu vou colocar no YouTube como se fosse a nossa porção Vayetze. Como vocês podem ver, eu não preparei nada. Eu não preparei uma tela, uma apresentação. Então, me perdoem se eu acabar esquecendo alguma coisa ou falando alguma coisa e errando em alguma palavra e etc. Porque eu não preparei nada. Entretanto, como vocês sabem, eu estudo em casa com a minha esposa e eu gosto muito de estudar com ela porque ela tem a cabeça judaica. E quando eu falo cabeça judaica, é uma pessoa que questiona muito, não aceita nada do que eu falo porque eu falei, e ela me ajuda muito, fora a presença divina que aparece quando a gente está estudando aqui em casa. É incrível isso. As respostas vêm na nossa mente, a gente se sente bem, a gente sente o eterno junto com a gente aqui quando a gente está estudando. É até assim, a gente não precisa se perguntar onde está o eterno, porque o eterno está sempre junto com a gente aqui nos nossos estudos aqui em casa. Por isso que eu falo muito para que vocês estudem dentro de casa. Há pessoas que são dependentes, sinagoga, dependente de ter um lugar, mas o eterno está em todo lugar. E isso é ser livre, ok? Eu vou colocar aqui em português, às vezes a tradução quebra um pouco. E eu vou lá no local que eu preciso ir. Primeiro, a paraxá da semana vai falar que Yaakov, ele chegou lá na tela de Lavam. Vai acontecer um negócio muito interessante aqui com ele, né? Que ele tem um sonho lúcido, vamos dizer assim, né? Quando ele deita, deixa eu mostrar aqui mais pra cima. Aqui ele chegou num lugar, parou lá para passar a noite, pois o sol já se havia se posto. Pegando uma das pedras daquele lugar, ele a colocou sobre a cabeça e se deitou. E ele teve um sonho, uma escada foi colocada no chão e seu topo alcançava o céu. Então o que está acontecendo com Yaakov aqui nesse momento? Ele está dormindo e aí ele tem um sonho, obviamente. E como eu já falei em outros lugares, eu sei que a Kabbalah vai falar a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Mas é muito interessante isso. Quando você sonha, existe um mecanismo do qual a sua alma, a sua nefesh, ela se desgruda um pouquinho ali do seu corpo, fica pairando por cima, às vezes fica do lado, e a maioria do tempo você não está consciente. Às vezes você está sonhando com alguma coisa que você viu no dia, a sua mente, né, tá trabalhando com outras coisas, mas você fica ali pareado. Algumas vezes acontece de que o Eterno envia alguns anjos, alguns intermediários, e eles vão mostrar alguma coisa para você. E aí você vai ver muita coisa, só que como você ainda não está, existem um nível de consciência. Você pode estar muito consciente como você está agora, acordado e assistindo esse vídeo, como você pode estar pouquíssimo consciente. E quanto menos consciente você está num sonho, menos o que você vê é real. Normalmente você vai ver, por exemplo, a sua casa e vai ver coisas que não existem, vai misturar sua casa com outra coisa e vai ser uma coisa muito louca. Por quê? Porque a sua alma ela tem uma capacidade muito maior do que o seu cérebro de ver informações e guardar essas informações. Quando acaba tudo aquilo e você retorna para o seu corpo, aquilo bagunça e um sonho atropela o outro e vira uma confusão. A não ser que exista um motivo para você ter sonhado aquilo, então o Eterno ele preserva de alguma forma, e eu não vou dizer como isso acontece porque eu não faço ideia, mas ele preserva esse sonho na sua cabeça do jeito que deveria ser. E há pessoas que têm habilidade
né, de ter sonhos literais. Ela vê exatamente o que precisa ser visto. Outras pessoas veem só os significados, veem coisas parecidas, histórias de significado e etc, etc. Isso vai depender de pessoa para pessoa e eu também não sei qual é o parâmetro que vai definir isso, etc. O que está acontecendo com Yaakov é uma coisa exatamente o que eu estou falando. Ele teve um sonho, vai a Halom, e lembrando que Halom também tem conotação de janela, né? Muito interessante, é a mesma palavra. Então ele teve um halom, um sonho, e ele viu uma escada. Essa escada pode ser real, pode não ser real, pode ser algo da interpretação dele. Ele olhou e viu anjos subindo e descendo, e ali a mente dele criou uma escada, porque aquilo seria ilógico se não tivesse uma escada ali. Então pode ser uma criação da mente dele, essa escada. Entretanto, o principal é literal, que quando ele vê os anjos, os enviados, tá? Aqui, ó, no caso tá Malachi. Deixa eu ver se aqui, quando vocês estiverem estudando, né, vocês podem pegar aqui a palavra, vai aparecer aqui do lado. E literalmente significa isso, né? Mensageiro, um representante, e não tem conotação de que é isso, é aquilo, né? Então ele viu esses mensageiros do Eterno subindo e descendo uma suposta escada e ele ficou atormentado com aquilo. Bom, a não ser que você tenha um sonho muito real, você não vai ligar muito para o que o sonho quer dizer. Então, obviamente, ali no meio do sonho, ele poderia estar sonhando muitas coisas, mas de repente ele ficou altamente consciente, como se ele tivesse acordado. E eu digo isso por quê? Porque eu já tive experiências exatamente assim. Eu já tive alguns sonhos que era uma besteira qualquer, assim, não fazia nenhum sentido. Mas ali no meio do sonho, de repente eu fiquei muito consciente, muito, como se eu tivesse acordado mesmo. E aí eu vi um anjo, no caso, ele veio e falou comigo umas palavras que eu precisava ouvir naquela hora, não vou falar o que é, mas ele falou comigo, eu tinha certeza que não era um sonho dali pra frente. Porque naquele momento a minha mente, a minha consciência que estava ali voando, né, pensando um monte de coisas do dia a dia, confuso, ela se tornou consciente completamente. E ali já não era mais um sonho, era uma realidade. Ok? Então foi exatamente o que aconteceu com Yaakov. Aqui ele está sonhando, mas ele está altamente consciente do que ele está vendo. Tanto que quando ele acorda, né, aparece o Eterno, vai falar para ele o que é necessário aqui. Quando ele acorda, ele diz: certamente o Eterno está presente nesse lugar e eu não sabia disso. E isso é tão importante porque nesse lugar é a entrada da presença divina no mundo. É a entrada não só da presença divina no mundo, mas tudo que é espiritual passa por ali para chegar no nosso mundo. Às vezes você não pode entender isso porque realmente é meio complexo de entender, mas todos os lugares, vamos dizer, todos os planetas por aí, existe no mundo espiritual um lugar específico de entrada e de saída de informações da presença divina, das almas que vão viver ali. Isso você pode ver em relatos de EQM, por exemplo. Isso aí, você pegar um relato de EQM mais completo, você sempre vai perceber que a pessoa, quando ela está chegando perto de algum planeta, ela sempre vai estar passando por uma porta, por um portal, por um lugar específico. Porque ali é a porta de entrada e de saída. Agora, Yosef, por que é assim? Não sei explicar. Só sei que é dessa forma. E eu também não faço ideia por que é dessa forma. Mas existem caminhos que o Eterno estipulou. E aonde é esse caminho? Beit El. É lá que a presença divina ela vem para o mundo e se espalha. Não só a presença divina, os anjos também. Tudo, né? Tudo que é desse mundo passa por lá. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma não consciente. Às vezes a pessoa ela falece nesse mundo e ela já acorda lá no outro plano, em outro lugar, e ela nem percebe que ela passou por esse lugar. Mas de qualquer forma passa por lá. E é onde Yaakov ele estava, né? Ele diz aqui, agora eu sei, né? Yadat. Então continuando aqui, não era nem bem isso que eu ia colocar para vocês, mas eu ia falar sobre Yaakov ser enganado, porque é disso que a gente pode tirar uma grande lição aqui.
E foi isso que a gente aprendeu neste Shabat juntos e que eu não achei relevante para colocar na paraxá da semana, mas eu estava aqui em casa e de repente eu senti que eu deveria gravar esse vídeo. Então eu vou gravar e para quem eu beneficiar, Baruch Hashem, né? O que acontece? Yaakov, ele é enganado. Vamos ver se eu acho aqui ó, o lugar onde Yaakov ele é enganado. Aqui tem já disputas as duas. Né? Aqui é esse lugar, né? Vaierri. Quando amanheceu, Vaierri Vavoker, lá estava Lea. Então ele disse a Lavan: o que é isso que você fez comigo? Eu estava a seu serviço por Rachel. Por que você me enganou? O que a gente vê aqui, o que a gente pode tirar de lição? Eu tenho dois caminhos aqui para descrever para vocês. Primeiro eu posso dar a lição e depois explicar, ou eu posso explicar e depois dar a lição. Eu vou optar pela segunda, porque assim a gente constrói o conceito e depois eu dou a lição para vocês. O que a gente pode aprender e como? Vamos usar a lógica. Toda punição existe um motivo. Tudo no mundo é justo. Não existe nada nesse mundo que não seja justo. Por mais que você ou eu não consigamos entender, existe uma justiça, um din, atrás de todas as coisas que acontecem nesse mundo. E isso é importante para você entender o eterno. As árvores que você vê nas ruas, elas têm um formato definido. E não é à toa aquele formato. Existe muita inteligência e sabedoria por trás do formato de cada árvore. O que eu quero dizer é que tudo, exatamente tudo que existe no mundo tem um porquê e um motivo. Ao nível que uma árvore na rua, ela vai crescer de uma forma que o Eterno decidiu que crescesse assim, e não porque ele jogou uma moeda para o alto e foi uma coisa aleatória. Mas aquela árvore, ela tem motivos para ser daquela forma. As folhas têm motivos para ser daquela forma. Se um dia chove, ou se um dia entra um arco-íris, ou se um dia... Arco-íris não seria nem o nome, o arco, né? Mas se um dia chove, um dia faz sol, existe um motivo por trás de tudo isso. Nada é à toa. Assim também, as punições que acontecem nas nossas vidas não é à toa. Existe um porquê. E muitas vezes a gente é tão pequenininho, cabeça pequenininha, e a gente não consegue entender. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Eu sofri um acidente com 4 anos de idade. E eu quase morri nesse acidente. Não morri porque o Eterno me protegeu. Um ônibus me atropelou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tava no meio da rua, ele me jogou no chão, porque eu tava olhando pra frente, o ônibus veio de trás. Ele me jogou no chão, subiu em cima do meu pé, eu só tinha 4 anos. E continuou avançando, porque o motorista falou que pensou que tinha atropelado um cachorro. E olha só a maldade do motorista, né? E ele continuou acelerando. Só que por um milagre, por causa do Criador, aconteceu ali um micré, uma coincidência que a gente nem sabe como aconteceu. A roda do ônibus, do tamanho que ela não conseguiu subir em cima do meu corpo, porque ficou esfregando o meu pé em cima, ficou dançando ali. Quanto mais ele acelerava, mais ele dançava em cima do meu pé e não conseguia avançar. Agora você vai me perguntar como isso aconteceu? Não faço a mínima ideia, porque nem sequer do acidente eu lembro. Foi uma coisa tão traumática que antes do acidente eu não lembro. Quer dizer, eu lembro, desculpa. Antes do acidente eu lembro em detalhes o que aconteceu. Depois do acidente eu lembro em detalhes, quando eu estava na cama no hospital e os médicos estavam ao meu redor e um monte de coisa. Eu lembro do sofrimento que eu passei, eu lembro de tudo, mas na hora do acidente eu não lembro nada. A minha mente foi apagada, eu não faço ideia de como isso aconteceu. Né? E a minha mãe, que estava presente, ela conta que eu não desmaiei nem nada. Estava totalmente consciente na hora. Provavelmente meu cérebro me protege, ou o Eterno, né, me protege dessas lembranças que eu não poderia, que me machucariam muito, talvez se eu fosse consciente e lembrasse.
Agora eu pergunto, por que Hashem permitiu isso? Não sei. Existe um motivo. Pode ser diversos motivos, pode ser até mais de um, pode ser milhares de motivos que culminaram com aquele acontecimento naquela época. Muitas vezes a gente não tem ideia de como isso aconteceu. E com o Yaakov é a mesma situação. Vamos voltar na porção passada, quando Yaakov tem que enganar o seu pai. E por que ele tem que enganar seu pai? Porque Yitzhak estava apaixonado por Esav, e isso está escrito na Torá, que ele amava mesmo Esav. Ele amava Esav. Enquanto Rivka, que era uma mulher mais elevada, que parecia muito com Avram, ela amava, no caso, Yaakov. Está escrito na Torá. Então Yitzhak amava Esav. E ele ficava alegre porque Esav servia o seu pai com comida e etc. Entretanto, a gente sabe que Esav, que ele está ligado a esse mundo, já diz o nome dele. Qual é o nome desse mundo que nós vivemos pela Torá? Asiá, ou seja, ação, de pegar e fazer. E Esav era totalmente preso a esse mundo. Quando a Torá vai comparar os dois, é até engraçado, porque diz que Esav, ele sabia caçar e era um homem do campo. Ou seja, totalmente ação. Ou seja, uma pessoa presa a esse mundo, uma pessoa sentimental, que está presa a essa realidade. É igual o ego, né, humano, que está preso aqui e acha que essa vida é a vida, que tem que viver tudo no máximo, porque quando eu morrer acaba. Então está preso a esse mundo, Esav, Asiá, ação. E olha só que interessante isso que nós vamos falar e vamos chegar. Então ele está preso a esse mundo. Tanto que quando, né, dá para perceber isso, que ele é tão sentimental ou fora de controle no seu lado sentimental, que quando Yaakov está lá mexendo o cozido, Esav, ele se desespera. Ele fala pro irmão dele, olha, ou você me dá dessa lentilha aí, ou eu vou morrer. Você acha que isso realmente ia acontecer? Não, ele era um homem exagerado. Por quê? Porque tem os seus sentimentos fora de controle. Por que ele tem sentimentos fora de controle? Por causa da falta da presença divina. A gente já viu isso aí, né? Todo esse mecanismo aí que eu estou citando agora para você já foi falado em uns 5, 6 porções atrás, do ano passado. Então, como é o quarto ciclo, eu entendo que você já sabe disso. Eu não preciso entrar no detalhe. Então ele estava ali descontrolado. Me dá essa lentilha aí, eu vou morrer. E ele desprezou ao ponto, né, de ser maluco e desprezar a primogenitura. E depois dizer que Yaakov enganou ele. E primogenitura, tem gente que vai falar, mas é porque primogenitura é algo espiritual e Esav estava nem aí pro espiritual. Mentira, quem fala isso não entende. No Oriente Médio, na cultura dos nossos antepassados, deixa eu só verificar, assim tá funcionando. No Oriente Médio, na cultura dos nossos antepassados, o primogênito, ele herda o dobro daquele que não é primogênito. Então, naquele momento, ele tá tão descontrolado, com fome, porque ele não conseguiu caçar nada, e vai lá, ele vende a primogenitura, ele não tá só vendendo coisas espirituais, ele tá vendendo também o direito à herança, ao dobro da herança, coisas físicas também, ou seja, ele deu tudo para Yaakov por falta da presença divina, por falta de se controlar, por falta, literalmente, de controlar as suas emoções, porque ele era muito preso a esse mundo, a essa realidade. Então por isso você tem que tomar cuidado, que as pessoas que estão presas aqui nesse mundo, nessa realidade, e que não se conectam com o eterno, elas se tornam cada vez mais inconsequentes. Isso aqui é uma coisa que é realidade, né? Então Yaakov, como era um homem tan, para quem não sabe o que é um homem tan, é um homem perfeito. A própria Torá vai dizer isso. Eu gostaria muito de mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se vai carregar na mesma tela. Porque isso aqui vai carregar. Isso aqui é muito interessante, gente. Tá, mais uma vez peço perdão aí por não ter preparado nada.
Mas isso aqui é muito interessante, é muito legal. Porque na tradução você não vê isso. Infelizmente, eu não sei porquê. Deixa eu ver, Toldot. Aqui foi quando o Eterno falou pra Rivka, se não me engano. Exatamente. O primeiro que saiu era todo vermelho. Aí seu irmão saiu no pé, ele chamou de Yaakov, Itzhak, Rivka. Aqui quando ele traiu ele mesmo. Aqui eu vou traduzir para o português para vocês enxergarem. Então tá escrito aqui, quando os meninos cresceram, né? Esav se tornou um caçador. Aqui tá escrito, né? Esav, olha só como escreve o nome dele. Ain, Shim, Vav. Ish, ou seja, homem. E Dá, que sabia, ou que tem conhecimento. Said, de caça. Ish, Sadeh, homem do campo. Olha só, homem de caça, que sabia caçar, uma ação mesmo, né? Um verbo de caçar. E um homem do campo, que ficava no campo, beleza. Já vê Yaakov, Ishtam, aqui ó, homem perfeito. Quando o Eterno fala quando o Eterno, a Torá, né, vai falar sobre, por exemplo, sobre Noah, que ele era um tzadik tamim, é dessa palavra que vem tamim, perfeito. Vocês podem ver aqui, ó, perfeito, completo. Ou seja, uma pessoa perfeita no sentido de íntegro, né? Também associado, mas aqui já é outro tempo verbal. Mas uma pessoa íntegra. E a Torá ainda diz, né? Yeshev Ohalim, que ficava na tenda, que permanecia em tendas. Ou seja, enquanto essa ação, esse mundo, eu vou caçar, o Yaakov era uma pessoa mais centrada, mais controlada. Era uma pessoa cheia da presença divina, que estudava mais, que era mais controlada, era mais calmo. Tanto que ele era sábio ao ponto de saber o momento certo de tomar a primogenitura do irmão dele. Ele sabia o momento certo. E era aquele momento que ele estava desesperado. Ele sabia que daria tudo, porque ele não se importava. Enquanto Esav era um homem, né, mais ação e descontrolado emocionalmente também, Yaakov era um cara mais centrado e totalmente controlado, que estudava com o pai dele, ou seja, em qualquer outro lugar aí. Assista as porções do ano passado que vocês vão descobrir. Então ele era um homem mais controlado. E a Torá vem dizer que ele era um Ishtam, ou seja, um homem perfeito, que habitava em tendas. Agora olha só o paradoxo. A Torá vai falar que Esav é um homem que sabia caçar, beleza, é uma ação. Enquanto Yaakov, ele tá falando que é um homem perfeito. Ou seja, Esav, ação, um verbo comparado com um adjetivo de Yaakov. O que tem a ver uma coisa com a outra? Um adjetivo e um verbo. Já o resto, né, que ele ficava no campo e o outro ficava nas tendas, beleza, isso é igual. O lugar que eles gostavam de estar. Entretanto, no primeiro, de Yaakov traz um adjetivo, uma qualidade. Enquanto de Esav, ele traz que ele sabia caçar. Então isso mostra muito sobre os dois. Quem eram os dois? Ok, voltando para o nosso texto, e tudo isso vai se encaixar, né, no futuro, quando terminar aqui de falar. Então, por causa disso, e por causa das promessas que Rivka, e a promessa, no caso, não digo nem promessa, mas o que Hashem tinha explanado sobre o futuro, vamos dizer assim, o pessoal gosta de falar spoiler, né? O spoiler que o Eterno tinha dado, falando que os dois, né, existem duas nações, e nações estrangeiras aqui, que ele usa o termo Goy, e o Eterno vai falar que o mais jovem e o mais velho vai servir ao mais jovem. Então, Rivka, uma alma elevada, já sabia de toda a história, tinha recebido esse spoiler do Eterno. Eles decidiram, pelo bem, usar um subterfúgio, e é para isso que o Eterno, por exemplo, criou a mentira,
o roubo, a gente já falou sobre isso, né? Quem criou tudo na vida foi o Eterno. Não existe outra pessoa que criou. O Eterno, ele criou a mentira por um motivo. Se você não sabe disso, então você tem que voltar lá atrás e ver os outros estudos. O roubo é a mesma coisa. Ah, mas Yosef, me dá um exemplo bom do roubo. Eu vou te dar. Se um bandido tá com a arma na sua cabeça, e aí ele se distrai, tira a arma da sua cabeça, e ele tá olhando pro lado, você tá com a sua família, vamos dizer que ele seja um estuprador, que ele seja uma pessoa ruim, perversa, que não tá afim só de te roubar. Ele vai te matar também. Ele vai estrupar a sua esposa, a sua filha na sua frente. Como acontece no Brasil direto. E aí ele se distrai. O que você tem que fazer? Roubar a arma dele. É óbvio. Por isso o Eterno criou o roubo. Senão você não teria ação nenhuma. Você teria que esperar mesmo ali o bandido olhando pro lado. Você teria que esperar ele voltar e matar você, estuprar sua mãe, sua filha, etc. Então o roubo, ele tem um motivo para existir. Assim também como a mentira tem um motivo para existir. Como aconteceu lá no nazismo. Muitos padres preservaram muitas crianças judias escondidas em vários lugares. E aí os soldados nazistas chegavam, batiam na porta e perguntavam: o senhor padre viu algum judeu aqui? Alguma criança judia? Alguém? O padre tinha que mentir. Por quê? Para preservar a vida das crianças. Então a mentira tem um porquê. E se você ainda não sabe disso, é sinal que você precisa estudar lá o Psicologia dos Justos, lá os primeiros vídeos lá atrás, e precisa correr atrás desse tempo perdido, senão você não vai conseguir evoluir na Torá, na jurisdição da Torá. Então, continuando aqui o raciocínio. Então, Rivka já sabia disso. Ela já tinha a mensagem, já sabia que Esav era um sujeito descontrolado, mas desse mundo. Não é à toa que ano passado a gente analisou todas as brachot de Yitzhak, e a gente vê que as bênçãos de Yitzhak seriam mais para esse mundo que ele daria para Esav, que é a riqueza desse mundo, que é os dons desse mundo, né? Que é a guerra e etc. Enquanto para Yaakov ele daria a brachá de Avram, coisas espirituais. Então vê o nível dele. Ele já sabia disso também, mas ele amava, obviamente, Esav. Então, tanto Rivka, usando de sabedoria e sabendo que Esav já havia vendido a sua primogenitura, sabendo que o Eterno já havia falado, pelo bem vai lá e instrui Yaakov a mentir e enganar o seu pai. Muito bem, a história realmente deveria ser assim. Infelizmente, porque Yitzhak se apaixonou, e está escrito aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui tá em português, que vem do inglês, aqui, né? Yitzhak preferia, mas você vai ver em hebraico Vayehav, que vem de ahavá, é de amar mesmo. Ó, pode ver aqui, amar, ahavá, ou seja, uma coisa forte, não é só preferência, né? Então, Lia vai lá e dá o toque, vai lá, Yaakov, você que é mais espiritual, mais centrado, um homem inteligente, um homem próximo do Criador, que não está tão preso a essa matéria, vai lá e assume as peles de Esav. Isso tem até uma conotação para o futuro, porque é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo o espiritual, trazendo aquilo que é centrado para o mundo físico, para essa veste aqui, trazendo a alma. Quando o espírito ele é forte, o seu espírito, no caso, quando a sua alma ela se torna forte porque está em relacionamento com o Eterno, a força da sua alma sobrepõe a sua carne. É capaz de fazer uma mulher que não podia dar filhos ter filhos. É capaz de fazer uma pessoa que tem TDAH, que não consegue se concentrar. É capaz de literalmente acabar com todos os defeitos que existem no seu corpo, desde que a sua alma esteja forte. É capaz de fazer um homem que deseja um monte de mulher por aí não desejar mais. Fazer com que uma mulher e um homem aos olhos dele seja como nada, desde que ele esteja com o Eterno. Então o Yaakov vai lá e se veste como Esav e engana o pai dele pelo bem.
Entretanto, mesmo que seja pelo bem, tem consequências. Mesmo que a mãe dele tenha dito, não, mas eu assumo se houver maldição. Baruch Hashem, não houve nenhuma maldição da parte de Yitzhak. Entretanto, Yitzhak estava crendo ali, certeza que era Esav. Imagina, quando ele descobre que não era Esav, imagina a frustração que ele teve. Porque ele tinha certeza. E o que o Eterno vai fazer então com Yaakov? Eu vou colocar Yaakov na pele de Yitzhak. Eu vou fazer o que aconteceu com Yaakov, o que aconteceu com Yitzhak, o patriarca, eu vou fazer acontecer com Yaakov. Para ele sentir a dor do pai dele de ser enganado. Por uma coisa boa, tudo bem. Mas ainda assim essa dor é uma dor real. E foi exatamente, olha só o que Yaakov vai falar para o pai dele, né? Para Lavam, né? Vai Yomer Elavam, ele disse para Lavam, Mazot Asita. Olha só aqui as duas letras do nome de Esav, porque tem a ver com ação. Esav, né? É muito parecido o jeito que se escreve. E aqui aparece uma lembrança de Esav. Ou seja, o que você fez para mim? O que você causou para mim? E por que me enganou? Exatamente o que aconteceu. Exatamente o que Yaakov fez com o pai dele. Agora ele sente na pele. Vamos falando sobre Lavan. Lavan não era uma pessoa muito boa. Lavan era um médium da época. Ele gostava de consultar espíritos mortos, impuros, demônios, seja lá o nome que você quiser dar, mas ele gostava de consultar essas coisas ruins através de uma peça lá de idolatria chamada Terafim, e você vai ver isso mais à frente quando Lavan vai encontrar Yaakov quando ele está fugindo. Ele fala assim, eu vi pelos meus encantamentos lá que era por causa de você que o Eterno estava me abençoando. Ele vai falar isso para o próprio Yaakov. Ele não era uma pessoa muito certa, mas também não era uma pessoa muito perversa, vamos dizer assim. Perversa no sentido de terrível. Mas era uma pessoa também muito presa a esse mundo como Esav. E agora as coisas se invertem. Yaakov é o enganado. Mas na visão de Lavan, para quem não sabe, existia uma lei na época que impedia literalmente a filha mais velha casar, a filha mais nova, casar antes da mais velha. E isso não era um papo de Lavan, tá? Tem gente que acredita que era um papo, uma enganação. Não era uma enganação, era uma realidade. Entretanto, o que acontece? A Torá já vem e diz que Leia era uma mulher feia, que ela tinha os olhos caídos. Eu vou mostrar para vocês aqui na Torá mesmo. Agora Lavan tinha duas filhas. Aqui, ó. E os olhos, né, Lia, no caso a tradução tá ao contrário, mas Lia tinha os olhos fracos, ou os olhos caídos, e a gente não sabe o que isso quer dizer. Não quer dizer que seja feia, mas é interessante o contraste. O mesmo contraste que existe em Yaakov e Esav, a gente vai ver aqui. Porque por que comparar a beleza de Rachel? Olha só. Ver Rachel, ou seja, e Raquel, Haitá, Yafat, Toar. Uma mulher bem formada. Ver Yafat, Maré, e muito boa. Acho que essa tradução tá errada. Só um minuto. Não, tá certo, é isso mesmo. Chama a mulher de muito bonita, muito bem formada, e etc. Agora eu te pergunto, o que tem a ver Raquel ou Rachel ser bonita e os olhos de Leia ser caídos? Mais uma vez esse contraste de um adjetivo e os olhos fracos, um outro adjetivo, mas que não diz se é bonito ou feio. Então daqui a gente tira que realmente o problema de Leia é que seja qual for esse problema nos olhos, impedia que ela casasse. Tanto que até o dado momento, mesmo ela sendo a mulher mais velha, ela não casou. Em nenhum momento.
Tanto que o pai dela também tinha um outro problema, que o pai dela era pobre. Tanto que Rachel era que tinha que cuidar das ovelhas, e não um servo. Por isso a gente vê que eles eram pobres e que ela era feia. Literalmente não era muito bonita e ninguém queria casar com ela. Já que ela, a mais velha, não casava, a mais nova não casava também. E ficava nisso. E isso é um problema muito grande, porque você pode achar que hoje, no mundo de hoje, não seria um problema. Nós temos um mundo diferente. Naquela época, se uma mulher não casasse, fatalmente ela herdaria os dons, os bens do pai. Só que Lavam não era rico, então ela já não herdaria muita coisa e provavelmente as duas cairiam em desgraça. Se poderiam virar prostituta, poderiam virar milhões de coisas aí no submundo, na margem da sociedade da época. Então era uma preocupação muito grande de Lavam o que iria acontecer com a filha dele. Então eu estou trazendo aqui, humanizando Lavam para que você tenha a ideia dele. Eu estou velho, eu tenho uma filha mais velha que é feia e eu sou pobre. E ninguém quer casar com ela. Entretanto, eu tenho uma filha mais nova, que é bonita também. Só que se não casarem com a primeira, ninguém vai casar com a segunda. O que vai acontecer quando eu ficar velho? Quem vai cuidar de mim? Quem vai trabalhar por mim? Entendem? Então nós estamos entrando na cabeça de quem agora? Lavam. Ele pode não ser um homem muito, vamos dizer, moralmente correto e ser cheio de misticismos e coisas contra a Torá, mas você não pode negar que ele tinha essa preocupação na cabeça dele, que era muito grande. Então, como você pode dar uma prova cabal disso? A prova cabal que eu posso te dar para você, ficou até meio repetitiva, mas é que a gente acaba entrando em contato com o hebraico e fica falando essas coisas, né, repetitivas. Mas a prova cabal que eu posso dar para você é o seguinte: foram 7 anos que Yaakov trabalhou para Lavam. 7 anos que ele amava Rachel. E com certeza conversava com ela. Em nenhum desses 7 anos Rachel falou sobre a lei do lugar, que a mais nova tinha que casar só depois da mais velha. Outra coisa que eu posso apontar para você, e isso são detalhes, né, que a gente vê só depois de um bom tempo estudando. Aqui, quando elas começam a falar, né? Deixa eu ver aqui. Tá. E Lavam reuniu, isso no casamento, Lavam reuniu todo o povo do lugar e deu um banquete, né? E quando chegou a Erev, ou seja, a mistura de tarde com a noite, Vaikar et Lea, ou seja, ele pegou a filha dele, Lea. Foi o próprio Lavam que fez isso, tá? Não foi ninguém a não ser ele mesmo. Ou seja, ele foi lá, pegou Lea e deu para Yaakov, e Yaakov não viu que era Lea porque estava escuro, beleza? O casamento no passado era dessa forma. E Yaakov não sabia. Só que nesses trâmites, em nenhum momento você ouve falar de quem? Rachel. Não ouve. Nem o que ela fez, se ela achou ruim, ela não correu para avisar ninguém, ela não estava trancada em nenhum lugar. A Torá não fala nada disso. Eu sei que existem tradições que vão falar um monte de coisa, mas eu estou me apegando aqui ao texto da Torá, te ensinando a raciocinar com o texto em hebraico na sua frente. Em nenhum momento Rachel se manifestou, em nenhum momento ela disse nada. Ou seja, ela sabia da lei, ela morava ali naquele lugar. Ela não casou justamente por causa da irmã dela, mas em nenhum momento ela falou. Então a gente vê que essa preocupação com o que seria da família, o que seria da própria irmã dela, né, se ela casasse antes, o que aconteceria com Lea? Será que ela viraria uma prostituta? O que ia acontecer com a minha irmã, que desde criança a gente nasceu e cresceu junto? Então, essa preocupação permite que também, por um bem maior, que é a preservação de Lea, da vida dela, do futuro dela, Yaakov seja enganado. Prestem atenção que a mesma lógica
que Yaakov enganou Yitzhak, a mesma lógica foi usado para que ele fosse enganado. Então agora, quando Yaakov acorda e fala assim, o que você fez comigo? Ele se torna Yitzhak, ele está na pele do pai dele, sendo enganado como ele enganou o pai dele, e sente na pele tudo aquilo que o pai dele sentiu, toda aquela frustração de amar tanto uma mulher, assim como Yitzhak amava Esav, de querer estar junto com aquela mulher, assim como Yitzhak queria abençoar Esav, e no fim das contas apareceu uma outra mulher, uma outra esposa no lugar, assim como Yitzhak no fim das contas abençoou Yaakov e não Esav. Imagina a tristeza disso, né? De todo mundo, mas foi necessário. O que a gente... Daqui a gente aprende muitas coisas, e das coisas que nós aprendemos ano passado, que é, nada nesse mundo é à toa. Tudo tem um motivo e um porquê, mesmo que a gente não entenda. Não existe injustiça. Por mais que você veja na sua visão limitada e ache uma injustiça, não é injustiça. Existe uma verdade por trás, uma série de motivos que você às vezes não entende e às vezes nem tenta entender porque você não para pensar, você não faz silêncio, você não estuda a Torá e não pede pro Eterno te explicar por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo outro. E você não faz silêncio para que a voz do Eterno fale com você e te dê os verdadeiros motivos das coisas que acontecem ao seu redor. E às vezes você fica ali querendo justiça, 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 porque nunca acontece, porque o mundo é injusto. Mas existe sim uma justiça do Eterno por trás que você não consegue enxergar. E é por isso que eu digo para todos, não fiquem odiando as pessoas. Não fiquem carregando ódio das pessoas, não fiquem carregando sentimentos ruins acerca das pessoas que te fizeram coisas ruins. Muita gente fez coisa ruim pra mim, assim também como eu já fiz coisas ruins pras pessoas. E eu larguei tudo. Não quer dizer que eu voltaria à convivência com essas pessoas, apenas eu não sinto mais nada. Eu não fico exigindo justiça do Eterno e nem torcendo para que aquela pessoa morra ou para que aquela pessoa perca. E nem esperando alguma coisa. Não. Eu simplesmente larguei a carga e fui pra frente. Assim nós devemos fazer. Foi o que Yaakov, inclusive, fez. Porque você não vê ele pedindo justiça para Lavam. Mas depois, né, Yaakov, ele supera Lavam em sabedoria e tudo, né? E é o que acontece, ele acaba enganando Lavam, né? E o que a gente estudou aqui também, né, que eu vou tentar explicar, porque é até difícil para mim explicar quando não tem um texto na minha frente. Mas o que eu vou tentar também explicar aqui é o depois disso, né? Quando as irmãs começam a ter filhos, isso é muito louco, né? Porque o sentimento de Lea e Rivka, porque o Eterno não fez só isso com Yaakov, essa questão de sofrer aquilo que antes você causou. Lia e Rachel também causaram isso para ambas e também para o próprio Yaakov, porque Yitzhak era pai e ele via tanto Esav quanto Yaakov uma intriga entre os dois. Os dois não se davam muito bem porque eram personalidades diferentes, além de escolhas diferentes. Isso era uma tristeza para Yitzhak. E da mesmo jeito, a gente vê as duas brigando aqui por causa de Yaakov. Então, mais uma vez, o Yaakov toma lugar de Yitzhak, mas de novo, vendo a briga das duas, né? E aqui está escrito, né, que e foi também, né, Rachel e amou e foi amada pelo Eterno, etc. E aí o Eterno viu, Va'ara Hashem, que Lea não era amada e ele abriu o seu ventre, mas Rachel, ela era estéril. E aí começa uma grande disputa. E o que eu vou explicar aqui vai mais além, a gente vai entrar um pouquinho no nível Sod, que é o seguinte, aquelas conexões que eu já falei que existem entre almas. Ou seja, entre almas, entre pessoas. Quando você tem um sentimento dentro de você, você transmite isso para as pessoas ao seu redor. Por mais que as pessoas não percebam, mas o fulano é super racional, ele não acredita, não interessa. Isso aqui é uma coisa automática. Você transmite isso
ao redor de você. Quando você está com amor dentro de você, você transmite isso ao seu redor, para aquele lugar. Quando você está orando, você transmite essas coisas boas. Mas quando você está triste, quando você está pesado, quando você está com raiva, você também joga isso ao seu redor. E quem tiver ao seu redor vai sentir isso. E se essa pessoa tiver um relacionamento com você ou gostar de você, ela vai absorver isso também. Imagina então uma mãe e um filho. Ok? Então aqui nós temos ela concebendo o primeiro, né? O primeiro filho, que é Reuven. E ela declarou na hora que o Reuven nasceu que isso significa que o Eterno tem visto a minha aflição. E é daqui que vem o nome dele, inclusive. Que Ra'a Hashem, porque o Eterno viu com os seus olhos a minha aflição. Inclusive, quando a gente traduz para o português aqui, ele bagunça o hebraico. E ela chama, e ela continua aqui, a minha aflição, e que também significa agora o meu marido vai me amar. Em hebraico ela disse Ishi, ou seja, o meu homem vai me amar. Agora o Eterno viu. Isso tem muito a ver com a tribo de Reuven, que levou isso. Mas o que mais me chamou a atenção, de todos você vai achar alguma conexão, deixa eu colocar para o português de novo aqui. O que mais me chamou a atenção é o nascimento de Shimon. Vataha'od Vateled, e teve uma criança, Ben Vatelomer, que chamar Hashem, porque o Eterno viu. Isso é porque o Eterno ouviu, não viu, que eu não era amada e me deu esse também. Então chamou Shimon. Só que aqui, né, no português vai falar que não era amada. Que Senoá, desculpa. Só que olha o que essa palavra realmente quer dizer. Deixa eu colocar aqui, português. Ela vem de ser odiado, de odiar, ser odioso, inimigo. E quem é que foi com tanta força para odiar Yosef? Sim, Shimon. Foi ele. Qual é a tribo que mais causou problemas para Israel no deserto? Sim, exatamente, a tribo de Shimon. Ou seja, todo esse ódio que essa mulher tava ali, ela teve o filho dela, e todo aquele ódio que ela sentia da irmã dela por achar, né, que a irmã dela tinha roubado o marido dela e etc. Todo aquele ódio passou para a criança, para a alma da criança. E isso se caracterizou nos atos. E os filhos, né, dela, que depois venderam Yosef e quase mataram Yosef. Isso contaminou a alma deles. E depois a tribo de Shimon foi um grande problema para Israel. Foi a tribo que mais diminuiu durante o tempo. Porque olha só como ele foi concebido, no meio da raiva, do ódio, de se sentir desprezado. Então, como a gente estudou ano passado, cada filho aqui é uma indireta que a gente vê. Então as duas estão brigando, isso é terrível. Isso é terrível. Antigamente, Rachel olhava para sua irmã com piedade, é claro. Mas ela também era um problema para Rachel, porque enquanto ela não casasse, Rachel também não casava e as duas iriam para a pobreza juntas. Também era um problema. Entretanto, do outro lado, Lea era uma mulher mais feia. E Lea olhava para Rachel e era uma mulher bonita. Quem fez as duas foi o Eterno. O que ela pensava? O que você acha que corria pela cabeça dela? Fora as piadas das pessoas, né? Ah, sua irmã é bonita, você é feia. Você parece um, sei lá. Fora as piadas das pessoas. O que acontecia na cabeça de Lea? O que acontecia era: por que Deus me fez feia ou com problema nos olhos? Porque isso é justo. E mais uma vez a gente voltou
pro início. Isso é muito interessante, Baruch Hashem não estava pensando nisso. Isso aqui, eu estou pensando agora. A presença divina está aqui agora, junto comigo. E nisso eu consigo pensar agora. Novamente a gente voltou pro mesmo ponto. Por que isso está acontecendo comigo? Isso é uma injustiça. O Eterno me jogou mal. O Eterno fez injustiça comigo. Era o sentimento de Rivka, porque ela não escolheu nascer... Rivka não, desculpa. O sentimento de Leia, porque ela não escolheu nascer feia, com problema nos olhos. Enquanto a irmã dela era bonitona. Muito bonitona. Com certeza era bonita de rosto e de corpo. Porque é o que a Torá fala, eu mostrei pra vocês. Chama a mulher de bonita 2 vezes. É igual o seu Madruga, né? Quando vai elogiar, né? Que mulher bem formosa, bem feita. A Torá fala a mesma coisa de Rachel. Enquanto Rivka tinha um problema. E ela não conseguia casar por causa disso. Quem ela atribuía isso, senão o Criador? Porque o Criador fez isso. Só que agora os papéis se invertem. E agora ela começa a falar que o quê? Que o Eterno está ajudando ela. Aqui ela fala várias vezes, né? Nesta vez louvarei o Eterno. Então, dessa vez que o Eterno era um problema, que o Eterno tinha sido injusto, agora o Eterno falou, então tá bom, vamos trocar o papel. E agora eu vou te abençoar, eu vou te dar muitos filhos, e você vai ver que mesmo tendo todos os filhos que você quer, você não vai conseguir o que você quer. Mostrando pra Rivka que mesmo pra ler, tantos nomes que eu confundo, tá, pessoal? Me perdoa. Eu nunca fui bom com nomes. Mas mostrando pra Leia que mesmo que eu te desse tudo que você quisesse, não ia adiantar nada. Se você estava naquele lugar, se você veio a esse mundo com esse defeito, tem um motivo e um porquê por trás. E às vezes pode ter sido um desejo seu. Existe um planejamento antes de você vir para esse mundo. Tem um porquê eu te trazer esse mundo desse jeito, de você ter sofrido isso e aquilo e outro, mesmo que você não consiga enxergar isso, existe um motivo. Por que você não tenta entender o motivo antes de julgar e dizer que o Eterno ele é injusto? E aí o Eterno coloca lá Leia e dá todos os filhos que ela quer. Porque ela não era amada, mas aí o Eterno vai lá e dá. Toma esse filho, toma esse, e começa a ter um monte, né? E aí tem aqui a história de Yehudá, que é o nome do Eterno, literalmente, com a adição de um Dalet. Esse Dalet provavelmente vem aqui de Odê. Esta vez louvarei o Eterno. Aqui tem um Dalet, né? Porque ele tirou elogiar, dar graças, não, eu confundi aqui dois patriarcas diferentes, mas realmente é de elogiar, de adorar o Eterno. E aí ela fez um trocadilho aqui com as letras e colocou o nome do Eterno. Pode ver que o nome de Eudá é o nome do Eterno, Yud Re Vav Re, com a adoção de um Dalet que vem de adorar, ou seja, adorar o Eterno. Aqui está a composição e a criação do nome do patriarca Eudá. E mesmo ela tendo todos esses filhos, ela não alcançou aquilo que ela queria. E começou ao contrário, ela piorou. Ela começou a olhar dessa vez, né, Rachel como injusta. Você roubou o meu homem. Ela diz assim, está escrito na Torá. Principalmente naquele episódio do Dodaim, né? Você roubou o meu homem. E de Rachel também as coisas não foram muito boas. Porque está escrito aqui na própria Torá que Rachel teve inveja. Quem já estudou conosco, sabe que inveja nada mais é do que você olhar para o próximo e não achar que o que ele tem é justo. Então ela via tudo que acontecia com a irmã dela e não achava justo aquilo. Mais uma vez voltamos à mesma coisa. Não é justo ela ter todos esses filhos. Ela casou por minha causa, porque eu permiti, porque eu quis fazer uma bondade com ela e agora ela tem esses filhos e fica se vangloriando em cima de mim. Isso não é justo. E aí ela começa a ter inveja da própria irmã. Entretanto, aí ela vai lá, né, dá a sua... Pede, pelo amor de Deus, para Yaakov, para orar pro Criador. Yaakov dá uma resposta para ela muito boa, né?
Yaakov fica furioso e diz: posso tomar o lugar de Hashem? Ou seja, Yaakov nesse ponto está falando assim: olha, o problema não é meu, mas o problema é com o eterno. Ou entre aspas, problemas está no eterno. É a mesma coisa de tudo. Nós estamos vendo a mesma coisa desde sempre. Esse problema que você tem que resolver com o Criador. Isso é justo, por mais que você não consiga enxergar, mas resolva com o Criador. O Criador tem todas as respostas para você. Então, né, continuando a história, o que a gente vê aqui no final de tudo é uma coisa muito bonita, pelo menos para Rachel. Por quê? Quando Rachel ela tem Yosef, isso a gente viu ano passado, aqui lavando falando da adivinhação, né? Quando Rachel dá a luz a Yosef, ela não ataca a irmã dela. Vatachá, vateled ben, vatomer, Asaf, Deus, o Eterno, Asaf Elohim, o Eterno tirou a minha desgraça. Ela não fala nada da irmã dela, não é uma indireta para a irmã dela. Então chamou-lhe de Yosef, que vem do Asaf, mas também está escrito, também está relacionado a dar, a tirar, a remover, a recolher, e também tem a ver com Isef, que vem de adicionar, aqui ó, aumentar, ou seja, tirar e aumentar, recolher, vamos dizer assim, remover e adicionar novamente. O que acontece com Yosef é muito interessante, porque ele também foi tirado dos braços do pai dele, por causa do ódio dos irmãos. Entretanto, depois ele reuniu os irmãos dele no Egito e salvou todo mundo, por causa do mérito que ele acumulou perante o Eterno, de ser um homem reto, de não ter se desviado, de não ter querido se aproveitar. E depois ele tem 2 filhos que são exemplos de moral e ética que a gente viu ano passado. Se você não viu as porções do ano passado, cara, um conselho meu, veja, você não vai perder seu tempo. Foi muito bom sobre essa paraxá. Então, pessoal, nós terminamos aqui. Eu não ia gravar nada disso, tanto que eu não escrevi nada. Entretanto, eu estava aqui trabalhando, porque hoje eu estou trabalhando, e eu pensei, caramba, que história emocionante que a gente aprendeu nesse Shabat. E por mais que às vezes seja um pouquinho falar o que eu falei ano passado, talvez seja interessante passar e transmitir isso. E por isso eu estou transmitindo isso para vocês. Se restar dúvidas, nós temos aquele grupo no Telegram para tirar dúvidas. Que o Eterno abençoe todos vocês. Até a próxima.